é que surgiram os carros elétricos? Para conhecer os carros do futuro, nós precisamos voltar ao passado. Essa onda de carros elétricos começou muito antes do que eu imaginava. Ou seja, os carros do futuro, na verdade, são os carros do passado. Você deve ter ficado confuso, né? Eu confesso que eu fiquei também. Vamos conhecer um pouco mais dessa história para saber um pouco mais como é que surgiram os carros elétricos. O título de primeiro carro elétrico do mundo é muito disputado. Existiam diversos experimentos parecidos em diversos países do mundo. Vamos para a Hungria, mais precisamente para o ano de 1828, quando um motor elétrico foi criado por Enéas Jedlick. Ele acoplou este motor a uma miniatura de carro. Em 1835 temos mais dois registros. Sibrandus Strating utilizou os princípios do eletromagnetismo e dois eletroímãs de Michael Faraday para desenvolver um pequeno modelo. O norte-americano Thomas Davenport desenvolveu o primeiro modelo elétrico de corrente direta. Utilizou trilhos para carregar um veículo. Ainda nessa década, só que mais para o final dela, o escocês Robert Anderson criou uma locomotiva e depois um veículo de 4 rodas. O primeiro carro movido a eletricidade que contava com um motorista e saiu realmente às ruas foi criado em 1881 pelo francês Gustave Trouvé. O inglês Thomas Parker também é conhecido por ser o inventor do carro elétrico em 1884. Ele utilizava o modelo para se deslocar para o trabalho todos os dias. Outro modelo que também entra na disputa é o desenvolvido pelo Flocken Electrowagen, de 1888, que foi desenvolvido na Alemanha e até parecia uma carruagem. Em 1898 tivemos a criação do Porsche P1, o primeiro carro da marca feito pelo grande Ferdinand Porsche. O modelo estava perdido até o ano de 2014. Ele foi descoberto na Áustria, dentro de um armazém. Em 1900, a Porsche criou o Sempervivus, considerado o primeiro carro híbrido da história. Ele possuía um sistema bem moderno para a época, motores a combustão interna para autonomia que alimentavam motores elétricos que ficavam na região das rodas. Até mesmo os primeiros recordes de velocidade foram conquistados por carros elétricos. Em 1898, o carro francês Jean-Tan Duc atingiu a marca de 63,15 km por hora, enquanto o La Hamas Content foi o primeiro a ultrapassar os 100 km por hora, dirigido pelo belga Camille Jenatz. Tudo isso aconteceu muito antes do lançamento do Ford Model T e iniciar assim a produção em massa dos carros a combustão. E foi exatamente por isso que os carros elétricos acabaram perdendo espaço no mercado. A Ford conquistou o público com a agilidade na produção e pela praticidade dos seus carros. A década de 1930 marca o fim da primeira era dos carros elétricos. 20 anos depois, temos uma retomada, ainda devagar. Em 1947, tivemos o modelo japonês Tama, da Tokyo Electro Automobile, que depois de muitas mudanças e fusões, virou a Nissan. Em 1973, teve a grande crise do petróleo, atingindo toda a indústria e aumentando os preços do barril, o que despertou nas pessoas a necessidade de ter outras fontes de energia para seus carros. Foi aí que surgiu no final da década de 70 o Chevrolet Electrovet e o XD-H1. Um exemplar brasileiro foi o Itaipu, da Gurgel. E olha só, ele foi até destaque do programa Silvio Santos na época, aqui no SBT. Outro veículo interessante é o pequeno City Car. Foram vendidos menos de 5.000 unidades, mas mostra também que as pequenas empresas podem ser a solução para a popularização dos carros elétricos. Os preços e o desempenho dos carros elétricos comparados com os carros a combustão afastaram mais uma vez o público deste tipo de carro. Na década de 1980, os avanços foram na tecnologia das baterias, e o grande nome desta época é o de John Goodenough, da Universidade de Oxford. Ele foi o responsável pelo que depois viria a se tornar as baterias de íons de lítio. Tivemos mais uma ajuda da lei com a Zero Emission Vehicle Program lá na Califórnia. A lei incentivava que as montadoras investissem em carros eletrificados. A partir daí, surgiram vários modelos, como o Honda EV Plus, o Toyota RAV4, além de uma Ford Ranger e também de uma S10 eletrificadas, que chamavam atenção pelo desempenho. Lançado em 1996, o EV1 da General Motors tinha tudo para ser um grande líder dessa fase. Ele foi considerado o primeiro carro elétrico contemporâneo produzido em massa e voltado para o público até sair de linha em 1999, de uma forma, digamos, misteriosa. Os modelos em circulação foram recolhidos para serem destruídos ou para serem doados para universidades e museus. Em 1997 surgiu o Toyota Prius,
que segue em produção até hoje, o carro híbrido mais vendido do mundo. Em 2004 surge a Tesla Motors, indiscutivelmente referência atual em carros elétricos e autônomos. O primeiro modelo foi o Roadster. A produção iniciou só em 2008, quando Elon Musk se tornou o CEO da Tesla. A onda dos carros elétricos chegou também no mundo da velocidade. Uma modalidade de automobilismo elétrica foi criada. Esta é a Fórmula E. A primeira corrida aconteceu em 2014 e pilotos como Lucas de Grassi e Nelson Piquet já foram campeões. Em 2017, a venda anual de carros elétricos ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades. Ou seja, deu para ver que os carros elétricos e híbridos chegaram para ficar. Então, eles vão ser cada vez mais comuns em nossas ruas e estradas e, claro, em nossas garagens. Em alguns países da Europa, existe até restrição para a venda e circulação de carros a combustão. Na Alemanha, por exemplo, existe até isenção de taxa e até subsídios para o cliente adquirir um carro elétrico. Os principais pontos de recarga estão presentes mais nas grandes cidades. Mesmo assim, dá para ver que o mercado vem crescendo. Em 2019, tivemos 16 modelos totalmente elétricos emplacados, totalizando 559 unidades comercializadas. Em 2020, passamos a ter 20 opções de carros 100% elétricos e o número de emplacamentos subiu para 857 unidades. Mas não são apenas os carros que estão entrando na onda dos motores elétricos. As motos também estão garantindo espaço nesse setor. A Volts é uma marca que surgiu em Pernambuco e ela anunciou um investimento de 100 milhões de reais e até uma nova fábrica. Em 2019, a marca trouxe para o mercado o modelo EV1, primeiro scooter elétrica concebida no país. De lá para cá, já foram vendidas mais de 4 mil unidades, entre os modelos da moto EVS e a scooter EV1. O empresário Carlos Araújo tem um veículo híbrido e aproveitou que este home center oferece um ponto de recarga para carregar as baterias do seu carro. Na verdade, eu tenho um Volvo e um BMW, né? São os dois melhores e acredito que, não desmerecendo os outros, tá? Mas eu acredito que tem conforto e tem outra pegada. Exato. Hoje a nossa empresa, hoje nós somos homologados pelas as principais marcas, né? BMW, Land Rover, Jaguar, Audi e a Volvo a nível Nordeste, e realmente as marcas vêm investindo muito no segmento, inclusive nos pontos de carregamento. Estes carregadores estão cada vez mais presentes em lojas e shoppings. Aqui na Paraíba eles estão cada vez mais comuns, como é o caso deste home center na estrada de Cabedelo. Essa iniciativa das empresas privadas também ajudam e muito na popularização dos carros eletrificados. Além de atrair mais clientes, também atrai para a visibilidade da sustentabilidade. Mais uma vez, as pessoas preocupadas com isso, que nós já temos dentro da nossa filial várias iniciativas sustentáveis, como a usina solar, como a irrigação inteligente, redução de consumo de água e redução de consumo de energia. E aí nós trazemos nesse momento também os carregadores de carros elétricos, claro, estimulando o cliente a estar na empresa, mas estar também de forma a minimizar os impactos causados pela poluição na sociedade e no mundo. Facilitam o uso e também incentivam o consumo de carros elétricos e híbridos no Brasil. Você deve estar se perguntando, será que já vale a pena ter um carro elétrico na sua garagem? Quando é que isso vai se tornar mais popular aqui no Brasil? Bom, o carro 100% elétrico é algo que vai demorar um pouco ainda para se tornar mais popular, digamos assim, em nosso país. Faltam pontos de recarga, a tecnologia ainda é muito cara e a maioria dos carros são importados e chegam aqui com um valor muito elevado. Ou seja, para você ter na sua garagem, atualmente o que vale mais a pena é ter um carro híbrido. Se o carro 100% elétrico é o carro do futuro, o carro híbrido é na verdade o carro do presente, é o carro da transição entre o carro a combustão e o carro 100% elétrico. É um tipo de carro que eu teria na minha garagem. Que na verdade nós temos ainda muito poucos pontos hoje de carregamento, né? Então aí o híbrido a gente consegue dosar de acordo com os pontos que nós temos hoje na cidade, a gente consegue ter embasar aí esses carregamentos junto com combustível. O conselho que eu dou é o seguinte, que na verdade pode adquirir, não tenha medo. O carro não assusta, o carro realmente é um carro de ter uma autonomia muito boa, conforto, tá?
E quanto à parte de carregamento, pode ficar tranquilo que a gente vai estar providenciando isso aí no futuro, tá bom? O futuro chegou e chegou principalmente para empresas com consciência de sustentabilidade. Está chegando. É o carro realmente, é um carro fantástico, é um carro que a gente acha que, assim, por possuir, eu já percebo que a gente já está bem avançado com o futuro já.